Trajetória do apóstolo Paulo. Saulo era um jovem judeu de Tarso, uma cidade de importância na Ásia Menor, região da atual Turquia. Era filho de um fariseu da tribo de Benjamim. Teve uma educação rigorosa na religião judaica e estudou com o renomado professor Gamaliel em Jerusalém, fluente em hebraico, aramaico e grego. Saulo também era cidadão romano, o que lhe proporcionava uma posição privilegiada. Gamaliel, seu professor, orientava e fazia Saulo acreditar que os cristãos eram uma ameaça ao judaísmo e por isso deveria persegui-los e matá-los sem piedade. Ele via os cristãos como uma ameaça perigosa à lei judaica e queria acabar com eles, causando medo e sofrimento. Saulo era um perseguidor implacável dos cristãos e estava decidido a destruir os seguidores de Jesus. Saulo invadia as casas e arrastava homens e mulheres cristãos para a prisão. Ele até foi ao sumo sacerdote e pediu cartas para sinagogas de Damasco, autorizando a prisão dos seguidores. Então Saulo partiu para Damasco. No meio do caminho, enquanto perseguia os cristãos, uma luz brilhante surgiu do céu em direção a Saulo. Uma voz ecoou daquela luz. Era o próprio Jesus que lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas quem é o Senhor que está falando? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Saulo caiu ao chão, cheio de temor e tremor, e já não enxergava mais nada. Ficou completamente cego. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz que ecoava, mas não podiam ver quem era. E os homens o ajudaram a se levantar e o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, onde o Senhor falou com ele numa visão. Ananias, Eis-me aqui, Senhor. levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão
para que tornasse a ver. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou aqui para que você volte a enxergar. Então volte a ver, seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a enxergar novamente. Levantando-se, foi batizado e depois recuperou as forças. A partir daquele momento, Paulo iniciou sua missão em suas viagens missionárias. A primeira viagem missionária de Paulo. Paulo e Barnabé partiram de Antioquia, na Síria, rumo a Chipre e depois a Ásia Menor, atual Turquia. Durante essa viagem, Paulo e seus companheiros fundaram igrejas em diferentes cidades, estabelecendo núcleos de fé cristã em diversas regiões. A segunda viagem missionária de Paulo, liderada por Paulo e Silas. Após uma desavença com Barnabé, Paulo escolheu Silas como companheiro de viagem. Paulo visitou regiões como Síria, Cilícia e voltou a visitar as comunidades de Derbe e Listra, além de passar por Icônio, Antioquia da Pisídia e Troade. A terceira viagem missionária de Paulo teve como objetivo visitar as igrejas que ele havia fundado, reforçar a fé dos cristãos e estabelecer novas comunidades. Paulo passou por diversas cidades, incluindo Éfeso, onde permaneceu por um período prolongado, e outras cidades na Galácia, Frígia e Macedônia. As viagens missionárias de Paulo tiveram como objetivo principal proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, tanto aos judeus quanto aos gentios. Ele fundou e fortaleceu diversas igrejas em diferentes regiões, contribuindo para o crescimento do cristianismo no Império Romano. Paulo enfrentou perseguições, oposições e dificuldades pessoais ao longo de suas viagens, mas perseverou na fé e no propósito de espalhar a mensagem de Jesus Cristo com dedicação e coragem.